Oi, gente! Hoje, no Fabi Fonseca Conecta, recebemos uma convidada que une autenticidade, estratégia e sensibilidade. Tatiana Loeste, Head de RH do grupo TravelX Confidence. Vamos falar sobre Employer Brand, influência com propósito e como o patrocínio pode ser ferramenta de cultura. Tati, seja muito bem-vinda! Obrigada, Fabi. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você nessa iniciativa tão especial de conectar marcas, propósitos, de aumentar aí essa cadeia super virtuosa de marcas que conectam e que geram cada vez mais negócios e mais inspiração. Muito obrigada. Obrigada, Tati. E olha a responsabilidade. Vou falar o breve currículo da Tati aqui. Carga atual, Superintendente de RH e Comunicação Interna da TravelX Confidence. Destaques: implantou o EVP da TravelX Confidence e referência em diversidade e inclusão. Olha a responsabilidade, Tati. Vamos tentar corresponder à expectativa. Vamos começar então? Sim. O que é EVP e como isso influencia o clima e os resultados da TravelX Confidence? Claro. Bom, EVP é o Employee Value Proposition. Ele é a proposta de valor em que a gente quer se comunicar e se conectar com os funcionários e também com o mercado de trabalho, com o mercado empregador. Ele é uma narrativa que une atributos, muitas vezes emocionais e também intangíveis, características da nossa cultura, de como a gente quer ser percebido, como a gente quer ser sentido e como é que a gente vai conectar os funcionários dentro dessa narrativa. Ela por serem aspectos, né, emocionais e também intrínsecos, muitas vezes a gente não é aquilo que a gente espera ouvir de uma organização. Quanto ela paga, quem ela é, não. Ela é algo que realmente gera engajamento, é algo que realmente conecta com o processo de atratividade do mercado, de como é que a gente quer ser percebido também pelas pessoas que querem vir trabalhar aqui, como é que a gente gera uma marca empregadora, que a gente fala muito do employer branding, né? Como é que a gente gera esse movimento de querer pertencer a TravelX Confidence. Então, a gente usa isso como uma poderosa ferramenta e estratégia de RH e atratividade, RH e também de conexão. Aqui, a gente construiu uma narrativa em que a gente fala especialistas em transformar histórias. Que é justamente o nosso EVP. Como é que a gente quer comunicar e como é que a gente consegue, em todas as nossas ações, deixar isso bem claro. Especialistas, porque a gente quer ser visto como as melhores pessoas desse mercado de câmbio, realmente os melhores no que fazemos. O transformar, que é como é que a gente empodera nossos colaboradores e a gente os chama de agentes de transformação. Então, esse transformar, ele vem muito disso. E histórias, que é o que a gente vive todo dia. A gente quer não só transformar as nossas próprias histórias, de usar o trabalho e o vínculo empregatício aqui com o nosso banco, com a nossa corretora. A gente não quer só que as pessoas elas venham aqui trabalhar, a gente quer que elas sejam, que tenham suas histórias transformadas, que elas realizem também seus sonhos, né? Então, hoje a gente trabalha com histórias dos clientes, a gente trabalha com sonhos, são clientes que vão às nossas lojas querendo viajar, querendo conhecer países, realizando sonhos de pela primeira vez ter contato com uma nova cultura, estudar fora. A gente tem empresas que querem importar, exportar, crescer, investir no exterior. Então, a gente trabalha o tempo todo aqui com histórias. Então, especialistas em transformar histórias. Você percebe que é uma narrativa que conecta um monte de aspectos emocionais em que a gente, com ela, quer gerar engajamento e resultados, principalmente relacionados à retenção e todos os nossos KPIs relacionados também ao financeiro, né? Acho que a gente, como RH, sim, a gente também é responsável por gerar receita. Então, a gente aqui olha tudo. E legal essa visão, por quê? Porque muita gente ainda confunde o EVP com benefícios financeiros. E, na verdade, não é. É o coração, é a cultura da empresa, né? Hoje em dia, existe um conceito que fala do salário emocional. E quando a gente fala de EVP, esse conceito está ligado ao salário emocional, que é aquilo tudo que remete ao acolhimento, ao emocional, à segurança psicológica,
a um ambiente de colaboração, a como as pessoas se sentem energizadas estando aqui dentro. A gente hoje, todo mundo sabe, todo mundo ouve, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, a gente quer que esse seja um ambiente em que as pessoas, elas acordem e elas saibam, cada uma está aqui por um motivo. Tem gente, hoje em dia a gente brinca muito com aquilo, tem boletos, sim, todo mundo tem boletos, mas é tão bom a gente saber que a gente está indo para um lugar, não só porque a gente tem boletos para pagar, mas porque a gente também é um lugar que a gente vai rir, que a gente vai talvez descontrair, que por alguns momentos a gente vai esquecer das situações, às vezes, que ocorrem na nossa vida pessoal e que a gente esteja com alguma dificuldade. Então, o salário emocional são aqueles componentes em que geram mais engajamento. Eu estou vindo aqui, eu estou encontrando um ambiente de colaboração, eu estou encontrando coleguismo, eu estou encontrando pessoas que vão me receber, que vão me dar o apoio que eu preciso. Então, é isso. Acho que hoje a conexão verdadeira, né, aqui, né, o seu propósito aqui é falar de conexão, ela só acontece quando a gente entra nesses níveis, né? O básico, que é pagar no dia, dar o vale transporte, o vale alimentação, o plano de saúde, isso ainda é realidade, não é a realidade da maioria das empresas, acho que a gente tem que ter a consciência disso, mas ao mesmo tempo é o mínimo hoje que a gente pode fazer pelas pessoas, né? Então, a gente está aqui para oferecer algo a mais. E sabe o que é legal isso? Quando eles percebem essa entrega a mais, eles acabam se tornando embaixador da marca, né? De realmente, né, pertencer àquela marca, né? Isso é muito legal mesmo. Sim, eu acho que esse processo todo, ele gera o orgulho de pertencer, que é uma consequência direta de um EVP bem construído, onde os funcionários, eles se tornam embaixadores, influenciadores da marca, exatamente, que eles indicam seus produtos e serviços para familiares, para conhecidos, para amigos, e isso, obviamente, gera uma cadeia cada vez mais próspera, né, tanto para eles quanto para a empresa, né? E lógico, quando você está dentro de um lugar em que você tem orgulho de indicar os serviços, orgulho de indicar os produtos, que você recebe um feedback, nossa, eu fui na sua empresa ontem, você foi super bem atendido, que bom, foi rápido. Isso tudo é um gás que a gente tem aqui quando a gente fala de treinamento, desenvolvimento, quando a gente manda as pessoas que existem oportunidades, né, manda por e-mail várias oportunidades de delas estudarem mais, delas se conectarem mais. A gente vê que gera um círculo super positivo e virtuoso das pessoas quererem mais. Então, isso é super importante. Legal, Tati. E vamos lá. Como foi o processo de construção do EVP da Travelex Competence e quais áreas participaram? Tá. Esse projeto, ele foi feito com apoio, até acho que vale a pena citar, de uma consultoria especializada nesse assunto, que é a Rundacy. Acho que vale a pena eu citá-la até como forma de agradecimento. Mesmo porque é muito importante que a gente tenha um agente neutro para poder conduzir essa construção. E eu vou explicar um pouco por quê. Esse processo, ele primeiro tem que começar de dentro para fora. Eu não posso comunicar para a empresa, o RH chegar com né, um statement, né, uma visão, uma frase de efeito e dizer, agora queremos ser isso. Não. A gente tem que construir algo que realmente saia de dentro para fora, para que quando eu comunique isso no mercado, quem vê hoje um post meu no LinkedIn de vaga, vai estar lá, especialista em transformar histórias, que as pessoas percebam aquilo como verdadeiro. Então, esse é um projeto que primeiro envolveu todas as áreas da empresa, todos os nossos stakeholders, né? Então, assim, a gente foi ver como que o mercado percebia a gente em diversas plataformas de mídias sociais e também plataformas que cuidam desse assunto, como Glassdoor, LinkedIn, etc. Como que estávamos sendo citados, como é que eram os posts das pessoas que falavam sobre nós, nossos clientes, nossos fornecedores, toda a alta liderança e todos os funcionários. A gente dividiu os funcionários em grupos focais, em que esses funcionários, e por isso que é bom a gente neutro da consultoria, né? Porque uma coisa é o RH chegar na sala e falar, e aí, me digam, como é que vocês, o que vocês acham que é trabalhar aqui? Como é que vocês se sentem trabalhando aqui? Outra coisa é um agente que eles tenham neutralidade, que eles possam ter liberdade de falar. Então, primeiro a gente queria saber como eles se sentiam
o que eles sentiam orgulho, palavras que significavam orgulho deles trabalharem aqui, e como é que eles queriam ser percebidos fora daqui. Então, a gente construiu em conjunto com todos os funcionários, é um processo muito interessante. Existe um conceito na psicologia que se chama janela de Johari, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um conceito que ele é uma janela porque ele é dividido em 4 quadrantes, né? E ele fala assim, primeiro quadrante, né, é o eu público, né, que falam que assim, o que eu sei sobre mim e o que todo mundo sabe sobre mim, o que todo mundo fala sobre mim e o que eu também sei sobre mim. O segundo quadrante é o quadrante que fala assim, o que eu sei sobre mim, mas que os outros não sabem sobre mim. Então, assim, bom, eu sei que eu sou especialista de câmbio, mas os outros não sabem, quando falam meu nome, não sabem nem quem eu sou. Ou eu sou uma empresa muito colaborativa, mas talvez os outros não saibam que nós somos colaborativos. Aí tem o eu cego, que é aquele que os outros sabem, mas eu não sei. Os outros me veem dessa forma, mas eu não sabia que eu era visto dessa forma. Meu Deus, eu sou visto como uma pessoa assim, mas eu não sei. E o eu que a gente fala, né? A gente fala que é o eu não, né? Que eu não sei nada, eu não me vejo assim, nem os outros me veem assim. E às vezes nesse processo a gente acaba descobrindo que a gente é assim, de um jeito que ninguém vê a gente, nem a gente mesmo. Então ele é um projeto que ele foi construído visando essas 4 dimensões e visando a gente capturar tudo aquilo que as pessoas se viam e como elas queriam ser vistas. E a junção de tudo isso, a gente fez uma intersecção, foi o que realmente a gente tirou de atributos que construíram essa narrativa sobre nós. Que legal, gente. Sensacional, Tati. E, assim, o que vai além do salário aqui na Travelex? O que encanta os talentos quando eles decidem ficar? Eu acho que é muito voltado àquilo que eu falei sobre o salário emocional. É o coleguismo, é um ambiente seguro, psicologicamente falando e também fisicamente falando. Hoje em dia, a gente é muito privilegiado de estar, né, de prover aos nossos colaboradores, tanto aqui na nossa matriz, quanto nas nossas lojas, um ambiente seguro, um ambiente em que as pessoas podem se sentir confiáveis, um ambiente psicologicamente saudável. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas buscam isso. Hoje em dia estamos numa época em que saúde mental é algo que é fundamental e é colocado na ponta, na conta de todo mundo. Então, as pessoas buscam isso, buscam oportunidade de crescer, de fazer a diferença. Eu acho que as pessoas buscam muito, aqui é um lugar que eu posso transformar histórias, aqui é um lugar que eu posso fazer a diferença, aqui é um lugar que eu posso crescer. E crescer aqui, a gente não está falando só de crescer de cargo, né? O crescimento, ele é algo que ele conota vários aspectos de evolução. Eu vou aprender, eu vou me desenvolver, eu vou ter treinamentos, eu vou ganhar ferramentas novas. Então, assim, as pessoas buscam tudo isso. Eu acho que quando as pessoas falam por que eu fico aqui, elas citam muito isso. Aqui é um ambiente altamente colaborativo, com as pessoas acessíveis, onde as pessoas têm autonomia. Então, isso para mim é algo que com certeza as pessoas elas citam como o que fazem elas ficarem. Gente, e hoje em dia, né, é muito engraçado ver que as pessoas não escolhem mais ficar pelo valor do salário, né, tem que ter aquele encantamento, é o conjunto, né, óbvio que, né, no final, como você falou, todos têm boletos. Mas se não for esse conjunto, hoje as pessoas podem escolher, não, realmente não quero ficar aqui, ou eu quero ficar aqui, eu quero pertencer, né? Sim. Muito legal, Tati. E cultura, é um tema que começa no RH ou precisa ser abraçado por todos? Eu acho que existe uma frase famosa do famoso Peter Drucker que fala a cultura come a estratégia no café da manhã. É uma frase que ela é super disseminada nesse mundo de pessoas que cuidam de cultura organizacional, que estudam o tema. E o que significa essa frase? É o seguinte, não adianta você ter a melhor estratégia do mundo. Se ela não for vivenciada, estiver conectada com a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Por exemplo, nem começa o dia, tá? Que já morreu a tua estratégia. Então, assim, o que isso nos alerta? Nos alerta que a gente não basta a gente comunicar e ter uma estratégia. A gente tem que entender
as pessoas, como elas são inseridas nessa estratégia, como a cultura e o comportamento das pessoas, elas vão executar essa estratégia, porque sempre tem vou acabar citando um monte de conceitos aqui, porque gosto também. Existe também uma metodologia que fala de como é que a gente faz com que as pessoas, elas engajem na tua estratégia, e a gente faz com que elas, mesmo se elas tiverem que passar por um momento de transformação cultural ou de mudança, que cada vez mais hoje em dia, né, a gente vive mudando, na verdade, como é que a gente conecta elas e faz com que a gente não seja refém de uma cultura que não queira entregar aquela estratégia. Então, a gente fala que primeiro a gente tem que fazer com que as pessoas elas entendam o contexto daquela estratégia, o contexto e como é que aquele contexto se conecta àquela cultura. Entendendo o contexto, tá bom, eu tenho que desejar fazer parte daquilo, eu tenho que desejar. Eu, como um ambiente de atitudes, eu tenho que querer, né, aquilo. E depois, assim, tá bom, eu entendi, eu quero, mas eu tenho o conhecimento necessário, a empresa me explicou direito o que eu tenho que fazer, porque tá bom, não basta eu querer, eu tenho que saber fazer, né? E depois que eu entendi, que eu desejei, que eu aprendi como fazer, tá bom, agora como é que eu faço para ir atrás, para alcançar, para atingir aquilo? E depois são mecanismos de reforço, né? de reforçar aquele comportamento todo. Então, a cultura, ela precisa estar intrínseca na estratégia. Não adianta a gente querer entregar uma execução se a gente não colocar o comportamento humano e os comportamentos que são um conjunto, né, de atitudes dentro daquela empresa como componente importante para entregar aquela estratégia. Eu tinha colocado uma frase aqui. É a coerência entre o discurso e a prática que transforma a cultura em algo vivo e inspirador. É isso. Não é? Tem como. Eu preciso que a estratégia esteja conectada à cultura. Não tem jeito, né? Senão a execução não adianta. Ela vai ser vazia ou ela não vai ser sustentável. Tem isso também. Pode ser até que você entregue a curto prazo, mas as pessoas vão esquecer. Que é a parte do R, né? Que eu falo que é que em inglês se fala reinforcement, né? É o reforço. É todo dia. Cultura é reforço todo dia daquele comportamento desejado, da onde a gente vai chegar, do que a gente lembrar, da onde a gente tem que chegar. Então, assim, não adianta. O ser humano, ele funciona em métodos, né? O cérebro, a gente precisa, como todo, né, líder e gestor de pessoas, a gente precisa estudar os mecanismos que fazem com que os seres humanos entreguem as suas atividades. Eu brinco que eu falo assim, nada é por acaso, tudo é método. Tudo é método. Eu sou uma pessoa que gosta de método. Então, não adianta a gente ir Tem líderes que são inspiradores, que conduzem seus times de uma forma super natural, que tem aquela habilidade, né? Mas eu, como gestora de recursos humanos, eu tenho que entender que eu posso treinar as pessoas também para isso. Então, os métodos, eles vêm para nos ajudar. Sensacional, Tati. Agora vamos para o bloco 2, tá? Conexão com pessoas e influência. Uhum. Como a Travelex Confidence escolhe com quem se conecta para possível patrocínio? Claro. Acho que o primeiro é saber a nossa estratégia do momento, é entender quais são os objetivos que a gente tem para aquele ano. Lógico que foi o que eu disse, hoje em dia tudo está mudando o tempo todo, mas a gente minimamente tem que ter a base conectada da nossa estratégia com aquilo que a gente quer transmitir ao mercado. Então, primeiro, a gente entende quais vão ser nossos desafios, nossas estratégias para o próximo ano e conecta aí com marcas ou parceiros ou possíveis investimentos que a gente queira fazer que estejam conectados a essa estratégia. Tem que ter essa sinergia, né? De valores também. Tem que ter sinergia de valores também. Acho que primeiro a gente fala assim, bom, tá bom. Acho que a gente, baseado nessa estratégia, a gente pode olhar esses segmentos, a gente pode apoiar esse tipo de ações. E depois a gente vai exatamente para a marca ou para a pessoa ou para o projeto, né? Então, depois a gente escolhe com calma e daí sim acho que entra muito os valores. Sensacional. E existe um processo para avaliar quem representa a marca ou algo mais orgânico?
Tem. Primeiro tem um processo, né, vamos chamar assim, né, de burocrático, né, que eu passo por todo o processo reputacional. Então, vamos primeiro pensar na parte mais burocrática, que não está nas mãos, assim, digamos assim, do marketing, né, ou da liderança, que é a parte reputacional. Então, primeiro, a área de compliance, ela faz uma análise de todo o histórico daquele projeto, daquela personalidade, quem são os investimentos que estão por trás, um pouquinho do histórico. Por quê? Porque a gente precisa que esteja, primeiramente, a nossa marca conectada a alguém que tenha uma reputação que condiga com aquilo que a gente quer ser. Né? Acho que hoje em dia isso vale muito. Depois que que o projeto passa por esse passo, né? Aí sim a gente busca fechar, né? Qual tipo de parceria, o escopo junto com o patrocinado. Então, o escopo qual vai ser, quantas vezes, inserção, vai ter post, não vai ter post, vai ser pelo Instagram, vai ser um patrocínio de um projeto, vai ser um patrocínio, qual é o tipo. Hoje a gente dividiu, né, vou falar um pouquinho dos nossos últimos anos, os nossos patrocínios em várias áreas, então, um pouquinho no esporte, um pouquinho na cultura, um pouquinho, né, no adolescentes e um pouquinho voltados à saúde e qualidade de vida. Então, a gente mesclou um pouquinho nossos investimentos, né, nessas áreas, mas sempre buscando como é que a gente vai conectar a nossa marca em processos e pessoas e projetos que nos deem orgulho e que principalmente façam com que nossos clientes e nossos colaboradores tenham muita vontade de pertencer àquilo, né? Então, é esse processo que a gente faz. Você falou em orgulho. E já houve algum case em que uma conexão inesperada gerou um impacto incrível? Olha, eu acho que todos os nossos projetos aqui, eles acabam tocando o coração das pessoas, né? É incrível. Eu vou citar o projeto Vocação. Ele é um projeto que visa a formação de crianças, de adolescentes, na verdade, para o mercado de trabalho. Nós estamos com eles há alguns anos e a gente é um ciclo virtuoso, né? Então, vou falar por quê. A gente investe no projeto, isso significa a estrutura que eles têm, a estrutura física, né? As ferramentas que eles têm. A gente é mentor desses jovens, os colaboradores aqui, os gestores, alguns líderes são mentores desses jovens. Nós fazemos também feira de carreira com eles, de mostrar as carreiras, etc. E depois nós os contratamos como menor aprendiz. Então, a gente acaba trabalhando a cadeia toda, né? Então, é um projeto que sempre nos enche muito de orgulho, porque ele gera valor para a sociedade no sentido de transformar a vida de um jovem, muitas vezes, de colocar esses jovens para trabalhar, né? Que é coisa melhor do que o trabalho, né? Como fonte de dignidade, como fonte de propósito, né? Então, sempre que tem esse projeto, no fechamento eu nem posso estar, porque eu choro, é muito emocionante. Que bonito, bonito, muito que emocionante. Legal. Sim. Como chama o projeto? Vocação. Vocação. Isso. Agora vamos com patrocínio com intenção. Como nasceu a ideia de entrar no universo do automobilismo? Bom, a história da Travelex com o automobilismo, ela é antiga. A gente, há muitos anos atrás não, né? Alguns anos atrás a gente patrocinou a Fórmula 1 junto com a Toyota. Então, é algo que a gente já teve o gostinho de estar presente. A Travelex Mundo, né, digamos assim, porque hoje nós somos uma empresa global, presente em mais de 20 países, então esse, óbvio, era um patrocínio global, né? No ano passado foi nos apresentada essa oportunidade de ingressar no mundo da Porsche Cup através do piloto. E o que foi muito interessante é que por que a gente enxerga o mundo do automobilismo como um mundo que tem total conexão com a Travelex? Primeiro que é global, primeiro que é um assunto que todo mundo gosta,
né? Tem a questão da globalização, das marcas globais que estão lá, que para a gente tem tudo a ver. É um projeto que fala sobre internalização, né? Que é algo que a gente está conectado, a gente busca esse mundo sem fronteiras do câmbio, que pode você estar em qualquer lugar, fazer transação e pagamentos em qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar. Então, para a gente é algo que tem tudo a ver. E essa questão da velocidade, do mundo competitivo, onde as pessoas estão lá buscando se superar, buscando construir histórias como nós. Todo mundo está lá nas pistas querendo transformar suas histórias, transformar suas vidas. Então, a gente vê muita conexão nesse mundo. É onde toda marca quer estar, né? Exatamente. Você já percebeu quais foram os resultados gerados até aqui? Sim, né? Hoje a gente tem um resultado de visibilidade da marca, de retorno de clientes, né, que viram, né, que participam das nossas ações de relacionamento e que ficam mais conectados com a gente por conta disso. A gente tem muita apreciação pela marca da Porsche, então a gente vê que muitos clientes, eles abrem mais nossos e-mails quando a gente cita, né, os assuntos relacionados às etapas, ao piloto. Então, a gente já conseguiu, né, o retorno esperado desse patrocínio. É algo que conecta muito os clientes. Quando tem as etapas que a gente pode levar os clientes, que a gente pode participar das experiências. Então, é algo que realmente nos enche de orgulho aqui dentro. Muito legal. Eu sou suspeita, né, para falar, que eu adoro. Sim. Agora vamos para o bloco 4. Visão de futuro, onde marca e propósito se encontram. Uhum. O que as marcas precisam entender hoje para gerar conexões reais com pessoas? Que elas estão lidando com CPF. Parece uma coisa óbvia, né? Mas a gente, as marcas, elas precisam entender que elas não estão se comunicando com empresas, nem com mesmo as marcas que os seus clientes são B2B, elas têm que entender que elas estão lidando com pessoas. E eu acho que muitas marcas esquecem disso, né? Eu nunca vou esquecer o dia que a gente estava discutindo uma campanha de Dia das Mães, e alguém me disse assim, não, essa campanha de Dia das Mães não serve só serve pro varejo, não serve pro... Eu falei, não, peraí, por quê? Quem trabalha em empresa não tem mãe? Quem trabalha em empresa não é mãe? O cliente empresa não... né? Então, assim, a gente tem que lembrar sempre que a gente se comunica com pessoas, né? Existe, né, uma outra pessoa que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que ele fala muito, negócios são pessoas, empresas são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de nada. Então, as pessoas precisam entender que para se conectar, para se comunicar, para criar valor, para criar conexão, estamos nos comunicando com pessoas. Precisamos entender e emocionar essas pessoas. Olha, eu coloquei aqui, quando a marca entende as dores, os desejos, o estilo de vida das pessoas, ela deixa de ser apenas fornecedora e passa a ser parceira. Foi exatamente isso que você falou. Uhum. Employer Brand, é tendência ou necessidade estratégica de longo prazo? Estratégia fundamental, né? Eu acho que a gente fala muito que hoje vou citar de novo o Simon Sinek, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar do Golden Circle, né? O círculo dourado, né? Que ele fala muito de o porquê que as pessoas... Você tem que mostrar para as pessoas o porquê. As pessoas têm que se conectar. Por que a Apple foi uma... né? Ele usa muito o case da Apple, né? Para falar sobre isso, né? Sobre o círculo dourado, né? Que é muito do... o porquê, o como, né? E o quê. Né? Então, primeiro é o porquê. Por quê? Eu estou oferecendo isso para você por quê? Né? Como é que eu estou me conectando com você? Qual foi o que você falou agora? Qual a sua dor? Né? O como eu vou fazer isso? E o que eu quero dizer para você? Então, assim,
é muito importante que a gente, como employer branding, e assim, se a gente não tiver uma marca forte, e não só como uma marca, a marca no sentido do marketing, mas também a marca entregadora, como é que a gente não vai conseguir atrair ninguém, a gente não vai conseguir reter ninguém, a gente não vai conseguir engajar ninguém. Porque o mais difícil do que atrair, do que contratar, é engajar. É que as pessoas se sintam comprometidas com você. E elas só se sentem comprometidas com você e geram resultados se elas entenderem o círculo dourado. O porquê que eu estou aqui, onde eu me insiro, como eu me insiro. Então, quando eu falo de employer branding, é uma estratégia fundamental para eu me posicionar e comunicar aos colaboradores onde eles estão dentro desse círculo, né? Qual é a parte que cabe a eles, né? E a mais do que isso, é responsabilizá-los como marca, como parte da construção dessa marca empregadora. Eu sempre falo aqui para as pessoas e para todas as empresas que eu fui RH, que história vocês querem contar? Porque a gente fala, às vezes, de uma empresa como se fosse uma entidade, né? Ah, e o banco fez isso, ah, e o banco é assim, o banco é quem? Sou eu. Você quer sentar para alguém contar a tua história de que forma? De que forma você quer contar a sua história? Qual é a sua marca empregadora? Marca empregadora sou eu que estou construindo aqui todos os dias. As pessoas às vezes olham comentários, né, nesses sites, né, na Glassdoor, no próprio LinkedIn, aqueles depoimentos, né, das pessoas. Fala assim, quem é aquilo? Aquilo somos nós. A marca empregadora somos nós. Nós temos a responsabilidade se o seu colaborador vai sair daqui falando bem de nós ou mal de nós. É o nosso dia a dia, é o nosso legado. É a sombra que eu quero projetar. Então, assim, a marca empregadora é a sombra que eu projeto todos os dias na cabeça do meu time. Com as minhas atitudes, com o meu jeito de tratar, não só eles mesmos, mas também os nossos clientes, aos bens da empresa, como eu trato essa mesa, como é que eu bato a porta, se eu saio aqui da sala, se eu apago a luz. Essa é a marca que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas vejam que eu tenho aqui uma atitude em que a minha marca empregadora ela vai ser percebida como uma marca sustentável, uma marca que respeita, uma marca que todo mundo foi construir junto. Então, eu vejo muito esse processo como algo extremamente estratégico, com um instrumento super poderoso de engajamento, de retenção. E, obviamente, quando eu tenho retenção, quando eu tenho engajamento, eu tenho mais resultado. Então, no final das contas... marcas fortes são construídas por pessoas fortes, né? Isso, não tem jeito. E a atitude que eu tenho aqui, internamente, é a atitude que eu vou ter com o meu cliente, com o meu produto, com as minhas entregas. Então, eu sempre falo... É de dentro para fora. Tá. E vamos lá. Que conselho você deixa para empresas que querem se posicionar com mais intencionalidade? Eu acho que é muito... olhem as suas razões, olhem o seu círculo dourado. Se lembrem sempre, vocês estão comunicando com CPFs. Não tenham medo de buscar o engajamento emocional. Acho que a gente está numa fase que falar de sentimentos e se conectar verdadeiramente com as pessoas é algo que é de um valor enorme. Teve uma fase em que que as empresas quiseram ser muito pragmáticas e muito racionais e isso só gerou desconexão. Então, o meu conselho é gerem conexões emocionais. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com a Tati, né? São conversas, assim, que você aprende. Eu falo que todas as vezes que eu sento com a Tati, é algo novo que eu aprendo. Então, eu também. Sensacional. Muito obrigada pela sua visão, pela sua entrega. Obrigada. Você é uma pessoa que eu admiro muito e foi uma honra fazer esse bate-papo com você. Igualmente. Para conectar de verdade, ping-pong com Tatiana Loesch. Vamos lá, Tati? Preparada? Vamos, acho que tô, né? Uma mania de RH que você tem em casa. Cuidado. Um talento que você reconhece de longe. Energia. O que você faz quando precisa resolver algo difícil? Rezo. Respiro. 3 vezes. Se a cultura da empresa fosse uma pessoa, ela seria? Diversa. Uma parceria que você tem orgulho.
A sua. Ah, Com você. gente. Muito obrigada. É recíproco, Tati. O que te faz dizer sim na hora em uma collab? A proposta de valor, os valores. Conexão pra você é? Soma. E assim finalizamos esse bate-papo incrível. Como eu falei, eu ficaria aqui a tarde toda, porque sentar com Tatiana Loesche é você aprender todos os dias. Tati, muito obrigada mais uma vez. Digo mesmo, Fabi, muito obrigada. Cortar! Saiu nosso primeiro. E aí, David, que nota você dá? 10. Sei. Vamos tirar Eu não uma vou perguntar pra foto. Fabi, porque a Fabi é muito exigente.